E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente interessante, que são as classes de palavras. É o assunto que eu mais gosto, porque ele tem mais aplicação. Falaremos do substantivo e adjetivo. A definição de substantivo. Substantivo. Qual o conceito de substantivo? É a palavra com a qual denominamos seres. Ação, estado e qualidade de um ser. Também podem caracterizar um substantivo. As classes de substantivo: comuns, próprios, primitivos, próprios com acento, próprios, concretos, abstratos e coletivos. Agora nós vamos definir um por um. Substantivo comum. O que seria um substantivo comum? Substantivo comum é aquele que dá nome a qualquer espécie. Exemplo: país, mulher, estado. Substantivo próprio. O que vem a ser um substantivo próprio? Bem, substantivo próprio, ele dá um nome específico para o ser, não é isso? Ele faz referência a um ser especial. E a sua inicial é sempre com letra maiúscula. Recife, João, Rodrigo, Darlan, Evandro. Então, a inicial dele é sempre maiúscula, não é isso? No caso do substantivo concreto,
ele funciona da seguinte forma: ele é independente de qualquer ser, pode ser real ou fictício, né? Exemplo: pedra, porta, vampiro e fada. Já o abstrato ele depende de outros seres. Eles geralmente são qualidades, características, sentimentos como saudade, amor e humildade. E esse é o abstrato. Já o coletivo, ele é mais fácil da gente entender, né? Ele dá o nome a um grupo de seres da mesma espécie, né? Dá nome a um grupo de seres da mesma espécie. Vamos dar exemplo. Acervo é de obras artísticas. Alcateia de lobos. Armada de navios de guerra. Cálifa de camelos. Cáfila, né? Cáfila de camelos. Não é isso? Réstia, coletivo de cebolas, alhos, né? Pleiade de pessoas íntimas. Conclave é o coletivo de cardeais reunidos para eleger o Papa. Agora nós vamos ver a flexão dos substantivos. Quando é que o substantivo pode flexionar? A flexão dele ela pode ocorrer em gênero, número e grau, né? Nós vamos ver cada uma delas, cada uma dessas flexões. No caso do gênero, o substantivo ele pode ser do gênero masculino, feminino, masculino ou feminino, né? Indicado pelas vogais O e A, não é isso? Exemplo: ancião, anciã, né? Cidadão, cidadã, cidadão, cidadã. Isso é uma flexão conforme o gênero, conforme o gênero. E conforme o gênero possui 4 classificações. Quais são elas? Possui 4 classificações. Pode ser comum de 2 gêneros, pode ser também sobrecomum, epiceno e biforme, ok? Exatamente. Então, substantivo comum de 2 gêneros, quando é que ele se manifesta? Substantivo comum de 2 gêneros, ele vai ocorrer no seguinte momento: não há alteração na estrutura do substantivo, que é comum aos 2 gêneros. O que determina a flexão de gênero é o artigo, né? Preste atenção nos exemplos: o estudante, a estudante, o artista, a artista. Então você percebe que não modificou a estrutura da palavra. Quer dizer, nós temos aqui o arte, né? Radical. Esse ista aqui é a desinência, não é isso? Onde o i seria o tema, né? Aqui seria o tema. E nesse sentido a gente não tem alteração, né? O artista, a artista, ele é comum de 2 gêneros, não é isso?
nós temos o sobrecomum. Vamos definir o sobrecomum. Olha, o sobrecomum, ele se refere à pessoa do sexo masculino e feminino, né? O artigo não varia, a palavra não muda nada. São exemplos: a pessoa, a criança, a vítima, e também o algoz. Isso. Temos também o epiceno e o biforme, né? Vamos lá definir o que é o epiceno. Epiceno, gente, é aquele substantivo que designa o mesmo gênero para animais de sexo diferente. Para distinguir o sexo do animal, aí você vai ter que acrescentar as palavras macho e fêmea. O artigo não varia. Por exemplo, a cobra macho e a cobra fêmea, né? Cobra macho e cobra fêmea. Ou você pode ainda colocar aqui no caso aqui da onça, né? Onça macho e onça fêmea. Aqui por último a gente tem o biforme. Biforme possui uma forma para o masculino e outra para o feminino. Biforme pode ocorrer com alteração da terminação da palavra. Por exemplo, médico, médica. Aqui não alterou a terminação da palavra não. Agora nesse caso aqui, boi, vaca, você vê que tem alteração do radical, não é isso? Agora, voltando lá atrás, substantivo, ele pode flexionar em número, não é isso? A gente falou que ele pode flexionar em gênero, número e grau. E no caso do número, como é que vai se proceder? Número vai ser da seguinte forma, muito simples. Ó, é a forma gramatical que indica quando o ser é um ou mais de um, né? No caso, você pode acrescentar S, né? Na maioria dos casos, né? Exemplo, caderno. Aí você vai acrescentar um Szinho, cadernos. Vai ficar cadernos. Quer dizer, você alterou o número. Quer dizer que esse substantivo ele tem mais de um caderno, né? Aí tem a segunda regra, que é após Z ou R e S, em sílaba tônica, você vai acrescentar S e não S. Exemplo, vou colocar aqui embaixo, burguês, burgueses, éter, éteres, cruz, cruzes, não é isso? Então quer dizer, você vai acrescentar ES, não é verdade? Aí nós temos uma outra regra que é a regra do AL, OL e U, né? Aí troca o L por IS. Exemplo, plural, plurais, farol, faróis, né? Você trocou o L por IS, não é isso? Uma outra regrinha, ela é da seguinte forma, em IL tônico, trocamos o L por S, né? Fuzil, fuzis, barril, barris. Próxima regra, nas terminações que contiverem EL, troca-se por ES. Nível, nível, níveis, possível, possíveis, não é isso? Bacana. Agora é a próxima regra, na
terminação é L, o plural é com ES. O plural é com ES. Exemplo: coronel, coronéis, pincel, pincel, pincéis. E por último, a última regra, né? Que no caso palavras terminadas em X e S são invariáveis. São invariáveis, né? Elas são invariáveis, acento no A, com exceção do S nas paroxítonas e proparoxítonas. Exemplo: ônibus, ônibus, os ônibus. Não é isso? Existem casos especiais em que o substantivo flexiona quanto ao número. Então nós falamos da regra. Agora nós vamos para a exceção. Casos especiais. Quais são esses casos? Vamos ver aqui. Vamos fazer uma análise em cima desses casos especiais. Casos especiais. Existem palavras em que a sílaba tônica avança. Por exemplo, caráter. Qual que é o plural? Caráteres. Caráter. Karatê. É caráteres, né? Caráteres, né? Plural difícil, né? E tem palavras que admitem mais de um plural. Exemplo: gol. Qual que é o plural de gol? Todo mundo sabe que é gois, né? Gois. Não se usa não, mas é gois. Mas pode ser também goles. No caso de mel, mel, méis e, por incrível que pareça, meles, meles. O mel não tem acento não, tá? Desculpa, que eu errei. Mel. Temos também cal, que é cálice e cais, cálice, cais, e fel, que é feles e féis, não é isso? Algumas palavras terminadas em ão admitem mais de uma flexão. No caso de vulcão, a palavra vulcão, ela admite mais de uma flexão, né? Você pode, por exemplo, colocar vulcões ou vulcãos, né? No caso de anão também, anões e anãos. Corrimão, corrimão, corrimões e corrimãos. Então aqui nesse caso aqui pode haver duas flexões. Agora, o grau do substantivo. Nós vamos analisar o grau do substantivo, né? Eles são classificados em aumentativo ou diminutivo. Livro, exemplo da palavra livro. No aumentativo, como é que vai ser o aumentativo? Livrão. E no diminutivo, livrinho. Então isso aqui é muito simples, né? Flexão em grau. Grau é a última flexão dele. Nós vimos gênero, nós vimos número e agora a gente está vendo grau. Então, nós temos que entender o seguinte, que podem ocorrer muitas variações. Por isso é importante saber algumas regrinhas. Nós vamos ver aqui agora. No caso de substantivo, né?
mais a palavra variável. Então presta atenção. Você tem, por exemplo, um substantivo mais palavra variável. O que vai acontecer? Os dois vão variar, né? No caso aqui, igual por exemplo, quarta-feira, né? Quarta-feira. Quartas-feiras, né? Ou no caso de couve-flor, você tem couve-flores. Então, você tem substantivo mais palavra variável. A feira varia, né? No caso aqui, a couve ela pode variar sempre, né? Couves, flores e quartas-feiras, né? Então, substantivo mais palavra variável vai variar. As duas vão variar. As duas vão flexionar, né? Aí tem caso que somente o primeiro varia, somente o primeiro elemento. Em quais casos? Quando compostos estão ligados por preposição, e você lembra bem o que é uma preposição, né? Nós vamos ver mais à frente, mas eu já adianto. De, por, para, diante, ante, tudo isso é preposição, tá? Exemplo: pé de moleque, pés de moleque, né? Então você vê que variou, não é isso? Então, somente o primeiro variou. Nos compostos formados por dois substantivos, né? Formados por dois substantivos. Se o segundo substantivo determina o primeiro, indicando tipo ou finalidade. Exemplo: salário, família. Qual que é a finalidade? É um salário que ele é para a família, né? Então nesse caso fica salários, família. Porque o família aí ele funciona como se fosse um adjetivo, né? Navio, escola. E navios, escola. Por último, o último substantivo varia nos seguintes casos, né? O último substantivo varia nos seguintes casos. Então nós vimos caso em que todos os dois variam, nós vimos caso em que somente o primeiro, e agora no caso que somente o último vai variar. Quando os substantivos são formados por grão, grã e bel, né? Nesse caso aqui, por exemplo, bel prazer seria bel prazeres. O último variou, não é isso? Então a regrinha está formada. Ou quando os substantivos compostos são formados por verbo ou elemento invariável, mais substantivo ou adjetivo. Exemplo: beija flor. Aí você tem beija flores, não é isso? Ou ainda no caso de bel prazer e bel prazeres. Perfeito. Deixa eu ver. Não, eu fiz errado aqui. Eu baguncei o negócio. Aqui é o seguinte. Exemplo desse caso é beija-flor e ave Maria, né? Ave Marias. Nós estamos dizendo que quando os substantivos compostos são formados por verbo ou elemento invariável, mais substantivo ou adjetivo. Então, o elemento invariável
seria no caso beija e também o ave, né? Ave, Ave Maria. E nas palavras com repetição, como teco, 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 aí fica teco, tecos. E no caso de ping, pong, fica ping, pongues, né? Então, essa é a variação do último elemento. Se as palavras forem repetidas, se elas, repetidas forem verbos, os dois podem ir para o plural. Aí nós teremos, por exemplo, pisca, 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 piscas, ou piscas, piscas. Ou ainda, no caso de corre, corre, nós teremos corre, corres, ou corres, corres. Então nós temos dois tipos de variações, né? Ainda em relação ao plural dos substantivos compostos, os elementos não variam nos casos em que, quando é que os elementos não variam? Me diz. Olha, os elementos não variam nos seguintes casos. Deixa eu ver aqui. No caso em que o substantivo composto é formado por verbos e palavra invariável. Substantivo composto é formado por verbos, por exemplo, pisa, mansinho, né? Mansinho é o modo, quer dizer, advérbio, advérbio de modo, é a maneira com a qual ele está pisando. Então fica pisa mansinho, pisa, os pisa mansinho, né? Os pisa mansinho. Então tem um os aqui antes. Os pisa mansinho. O cola tudo, cola tudo, tudo. Os cola tudo. Ou no caso do composto ser formado por verbos do sentido oposto. Verbos no sentido oposto. Oposto. Qual é o exemplo? O perde, ganha. Os perde, ganha. Nesse caso aí, como você está vendo, não vai variar. Ou em frases formadas por substantivos. Nós temos aqui, por exemplo, o disse-me, disse, os disse-me, disse. Não é isso? São invariáveis os seguintes substantivos compostos. Invariáveis, né? Isso aqui é uma exceção. O louva a Deus, os louva a Deus. O arco-íris, o arco-íris, os arco-íris. O sem vergonha, sem vergonha. Os sem vergonha. O sem terra, os sem terra. Então essa aqui é uma exceção, né? Agora nós vamos fazer uma análise em cima do adjetivo. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. 29. Então vamos encerrar por aqui. Então hoje a gente viu o que? A flexão do substantivo. Ela pode ser em gênero, número e grau. Ok? Qualquer coisa manda e-mail para henrique.corleone2000@hotmail.com.
e acesse nosso site www.henriqueorleans.com.